Muito bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse, invada o seu coração e da sua família. Somos contentes e felizes por muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Começamos o culto, cantamos como agradecer por essas bênçãos. O principal dela é estarmos vivos e bem aqui nesta manhã agradável, manhã com um tempo tão agradável, né? Em que podemos cultuar livremente ao Senhor neste local. O pastor Eliezer agora lembrava do tempo em que estávamos aqui só nós três. Ele, Jonatas, eu e a câmera. A câmera ainda de um celular em tempos de pandemia. Quase escondidos, porque os templos não podiam ser abertos e nenhuma outra aglomeração de pessoas no auge da pandemia. Eu saía de casa cheio de recomendações. Eu me lembro que minha mãe dizia, não vai compartilhar nem o microfone, hein? E aqui agora o pastor passou o microfone, lembrou dessa época, cada um tinha um microfone, portas fechadas, mas o evangelho sendo proclamado em nossas famílias, em nossos lares e inundando o coração das pessoas. Louvado seja Deus porque esses tempos de lutas passaram e hoje temos outras, temos novas, e o Senhor tem honrado os seus nessas batalhas. Nesta manhã de ceia do Senhor, em que nos encontramos aqui para louvar o nome do Senhor, cultuá-lo, reconhecê-lo que Ele é o Cristo, digno de adoração, também estamos aqui para rememorar o tempo em que Ele entregou a sua vida por nós, o tempo em que Deus, em forma humana, sujeitou-se às mãos dos homens, às mãos do povo, para ser julgado, preso, julgado, humilhado, crucificado, para que assim, e somente assim, ressuscitasse e ratificasse a salvação das nossas vidas. Com esta memória muito em evidência, em que o fazemos no dia, na manhã de ceia do Senhor, eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, onde leremos do 1 ao 11. Me lembrava aqui, pastor, de alguns tempos passados, irmã Roseli vai se lembrar, irmão Luiz Alberto, em que os tempos eram diferentes, né? Nós víamos e cantávamos algumas letras difíceis do cantor cristão, bonitas, mas difíceis, que foram melhoradas ou atualizadas pelo Inário, e falávamos um pouco diferente. Ao preparar esse sermão, me lembrava desses tempos e aqui chegando também me lembrei. Até comentei com a minha filha assim, na minha infância nós não podíamos bater palma na igreja. Aí ela disse assim, agora você é um antipático se não bater, pai. Então, os tempos mudaram. Em outros tempos eu diria, vamos abrir nossas Bíblias na epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses, para ler de forma responsiva e alternada. Vamos fazer essa leitura responsiva e alternada? Como nos velhos tempos, eu vou ler os versos ímpares, os irmãos vão ler os pares, com uma vantagem. Antigamente tínhamos só duas traduções, na grafia simplificada, que era antiga, da década de 80, e de acordo com os melhores textos do hebraico e grego. Então era fácil, um lia os pares, outro lia os ímpares. Agora está mais fácil ainda, porque está projetado. Então você pode ler aí os versículos pares projetados. Se você encontrou, se você vai ler comigo, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim o texto de Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão,
Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Senhor, esconde-nos atrás da Tua cruz, para que somente a Tua voz seja ouvida, ó Jesus. Amém. Sentemos, irmãos. O Deus que se faz humilde. A carta de Paulo, escrita ao povo da igreja em Filipos, é uma carta de alegria. Dos trechos meus pessoais favoritos das Sagradas Escrituras está nesse trecho que nós lemos da carta da alegria. A carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria, a carta do contentamento, a carta da felicidade. Cantamos aqui agora recentemente. Cristo satisfaz, por isso estamos contentes. É nessa carta que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aprendi a viver com pouco, aprendi a viver com muito, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente. Mas esse é outro sermão. Hoje, antes disso, eu gostaria de refletir com os irmãos o que Paulo disse aqui, de uma profunda teologia, mas que comunica de forma simples e clara como é o Evangelho aos nossos corações. A lógica do Evangelho é uma lógica que subverte a lógica humana. É uma lógica que subverte a lógica da sociedade em que vivemos, em que vivia o apóstolo Paulo há 2000 anos no mundo antigo e que vivemos hoje. Pouco antes do culto, ao encerrar a escola bíblica, palavras do irmão Wagner que diz: como faremos e aprenderemos para proceder na medida em que, num lugar onde alguém te perturba, você vai lá e resolve com violência. Não foi isso que você disse em outras palavras, né? Se alguém te perturba, vá lá. Quantas vezes dizemos: devolva, não deixe barato, não deixe por menos. E mais, nós vivemos num mundo corporativo, num mundo em que quer você seja advogado, quer você seja juiz, promotor no mundo do direito, quer você seja empresário ou no mundo acadêmico, as pessoas procuram ser melhores, não só do que si mesmas, mas principalmente melhores que o outro. Há uma competição inata e insana no mundo contemporâneo, em que você precisa ser melhor o tempo todo e provar para os outros que você é melhor do que o outro, principalmente. E eu não estou dizendo de uma coisa boa, daquela em que você diz: hoje eu vou ser um ser humano melhor do que eu fui ontem, porque isso é cristianismo, é ser melhor como ser humano, é crescer até a semelhança do Cristo. Mas não é disso que eu estou falando, eu estou dizendo de ser melhor do que o outro, de ser mais rico, de ser mais bonito, de ser mais famoso, de ser mais poderoso. Tem um
uma história que nós contamos no mundo corporativo, e pode ser nas empresas, e pode ser no mundo dos advogados, pode ser no mundo acadêmico, pode ser onde quer que seja, em que dois amigos estavam na floresta e aparece um leão. E um deles prontamente se prepara para colocar-se a correr. E o outro para e começa a amarrar o cadastro e colocar o seu tênis. E aquele diz assim: você está maluco? Você acha que de tênis vai correr mais do que o leão? E ele responde: mas eu não preciso correr mais que o leão. Eu tenho que correr mais que você. O leão só vai comer um, que ficar para trás. É cada um por si, Deus para todos. E é assim que vivemos no mundo de hoje. Eu tenho que correr mais é que o coleguinha. E a lógica do Evangelho subverte essa lógica primária de ser melhores que os outros, em que nesse texto belíssimo que o apóstolo Paulo fala da humildade cristã, ele diz assim: se nós temos alguma motivação, alguma exortação, alguma comunhão no Espírito, eu peço que completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Mente de Cristo. John Stott, recentemente falecido, evangelista e pregador inglês, dizia: ter uma mente bíblica não é decorar versículos. Eu conheço pessoas que já leram a Bíblia mais de uma vez inteira, mas não entenderam. Porque ter a mente de Cristo não é colecionar versículos na sua mente, mas é ter a mente de Cristo, é pensar como o Cristo, é deixar-se esvaziar-se de si mesmo para que Deus tome conta da sua vida, da sua mente, do seu coração. Eu não sou condenando ninguém a memorizar versículos, eu gosto de fazê-lo, acho importante, bacana, é bom, mas não é o conhecimento teórico, como a irmã Sandra orou aqui no encerramento da escola bíblica, não é o conhecimento teórico dos versículos que você memoriza que te fazem ter a mente de Cristo. A mente de Cristo vem com o esvaziamento do eu, a diminuição do ego e o preenchimento de Deus no seu lugar. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Ora, pastor, isso não existe. Eu, humildemente, ainda tenho que achar que o outro é melhor do que eu, é o que está escrito. É o que diz as Sagradas Escrituras. Onde no momento em que você vai para reuniões de trabalho, em que você vai para reuniões de família, em que você vai para reuniões de faculdade, em que você tem que provar o todo o tempo que você é o melhor ali do que o outro, porque você trabalha melhor, porque você estuda melhor, porque você viaja mais, porque você tem um carro mais novo. E essa sociedade do cansaço, que inclusive é um título de um livro que eu li recentemente, de um filósofo sul-coreano, Sociedade do Cansaço. Vivemos num tempo em que, diferente de anteriormente, em que você tinha que ter numa fábrica um capataz, porque as pessoas estavam ali trabalhando no limite e vão parar de trabalhar se alguém não olhar. Então, na fábrica ali, martelando, parafusando, tinha que ter um capataz que dizia: vai, vamos embora, faz mais. Hoje não tem mais o capataz, sabe por quê? O capataz somos nós. Nós mesmos nos cobramos de forma ansiosa e crítica de sermos melhor do que o outro, quando o Evangelho diz: você precisa considerar-se menor. João disse: importa que eu diminua e ele cresça, a respeito de Jesus. Duras palavras, irmãos, para quem está no mundo de coaches, inclusive de coaches espirituais. Reuniões caríssimas em hotéis famosos de luxo,
Não proíbo você ir em hotel de luxo, não. Se tiver dinheiro, condição, dinheiro honesto, vá, leva sua esposa, seus filhos, é uma delícia. Quando você vai ainda pago por outro, melhor ainda, né? Quando você vai, alguém pagou por... Porque diz que melhor do que ter um barco é ter um amigo que tem um barco, né? Que ele paga todas as despesas e te convida para ir com ele. Mas assim, não é isso, meus irmãos, que eu vejo de evangelho. Eu não consigo enxergar Jesus como um coach num hotel de luxo ensinando as pessoas como ter sucesso. Não consigo. Porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Cristo, ele diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Hoje vivemos um tempo da síndrome da ema. Sabe aquele animalzinho, a ema? Ema, cada um com os seus problemas. Eu não tenho nada a ver com a vida do outro, nem ele com a minha. Vivemos em condomínios em que não sabemos quem mora em cima, nem embaixo, nem do lado. Moramos anos e não sabemos. Congregamos em igrejas em que você vai para algum lugar, sabe, distante, está trabalhando, que eu sou da igreja tal, comenta, eu também. E você não sabe quem é. É uma sociedade fluida. E o Evangelho diz: cuide das coisas dos outros como se fosse sua também. Isso é ter a mente de Cristo. E aí o apóstolo Paulo faz um convite corajoso e duro. E ele começa a recitar: seja a atitude de vocês a mesma do Cristo Jesus. E a partir do verso 6, ele começa a citar um hino antigo. Isso não é de autoria original de Paulo, provavelmente é um hino antigo que ele adapta para pregar a teologia que chamamos de kenosis. Kenosis é uma palavra grega para esvaziamento. Ele diz: seja a atitude de vocês como a de Cristo, que não quis ser igual a Deus por usurpação. Ele não disse assim: agora que eu sou Deus, farei do meu jeito, agora é do meu jeito. Não. Antes, esvaziou-se, versículo 7, a si mesmo, vindo a ser servo. Um Deus humilde. Um dos motivos do cristianismo ser atacado, não só por Nietzsche, o filósofo do século XIX, como também por outras, pelas religiões pagãs do início, é o seguinte: você já viu as histórias mitológicas dos deuses gregos? São deuses muito melhores do que o nosso, em termos de poderio, em termos de honra, em termos de batalhas. Eram representados por homens e mulheres bonitas, altas, fortes, poderosos, com armas. E o cristianismo apresenta um Deus que morre. Como é possível? Um Deus que morre. E morre por alguém que é muito menor do que ele, que é a sua criação. Um Deus que morre pela sua criação. E a kenosis, o esvaziamento, significa isso. Ao preparar esse sermão, fiz até uma brincadeira, falei das palavras difíceis que nós falávamos aqui quando éramos crentes mais jovens, né? Nós somos crentes há mais tempo e jovens há mais tempo. E ao preparar aqui, eu até brinquei com as minhas filhas e com a minha esposa. Eu dei até uma sugestão para o tema desse sermão: vai ser a autocomunicação do amor de Deus pela kenosis. Ela disse assim: acho que não vai pegar esse título, não vai ficar legal. Eu falei: então que tal assim, a kenosis como explicação da pericorese de Deus? Ela falou: também não vai pegar esse título. Então eu pensei num título muito mais simples, assim: o Deus humilde. Porque é com humildade que o evangelho se comunica. Teologia é bom, é bonito, eu particularmente gosto, mas ela só serve se ela comunica o amor de Deus. Só serve se comunica
o amor de Deus. E o amor de Deus se autocomunica conosco através do esvaziamento de Jesus. Jesus era o único que podia por se autoproclamar Deus, dizer agora é do meu jeito. E ele abre mão do seu ego para morrer por nós, na medida em que nós não abrimos mão do nosso ego, nós dizemos não para Jesus. Foi obediente, submisso até a morte, morte de cruz. Na medida em que nos debruçamos sobre esse texto e sobre o sofrimento anterior de Jesus, narrado nos evangelhos, você percebe que a lógica de Deus é muito diferente da nossa. E se nós desejamos ser cristãos, nós precisamos ter a mente do nosso Cristo. E ter a mente do Cristo, mais uma vez, não é memorizar versículos somente. Ter a mente do Cristo é abrir mão do ego, é abrir mão do eu, é abrir mão de si, para que Deus se manifeste na sua vida. Existem discussões teológicas inúmeras sobre esse texto, se Jesus sabia que era Deus antes de morrer, se ele soube depois, em que momento era, se no momento em que ele se esvazia, ele deixou de ter o poder de Deus para ser morto, mas que poder que ele tinha, se ele deixou de ser Deus. Nada disso nos importa nesta manhã. O que me importa nessa manhã é autocomunicar o poder e o amor de Deus para você através do esvaziamento de Jesus e dizer que você foi convidado pelo apóstolo Paulo a ter a mesma atitude de Cristo e se esvaziar de si mesmo. Deixar de priorizar quem você é para que o Cristo reine em você. É assim que nós vencemos a primeira e maior das batalhas. Nós vivemos batalhas terríveis nas nossas vidas, mas a principal delas é a batalha contra nós mesmos. Diz o apóstolo Paulo também: o bem que quero, não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso aqui é o pecado, meus irmãos. Nós simplificamos ou diminuímos pecado para atitudes morais, delitos morais, mas pecado, mais do que isso, é o que te afasta de Deus, é o que te faz errar o alvo. É quando você coloca você mesmo na frente dos outros e de Deus. E essa palavra é dura, na medida em que uma carta que fala de felicidade, de contentamento, está dizendo e te convidando a negar-se a si mesmo, a abrir mão do seu eu, para que Jesus reine na sua vida. E se isso acontecer, você terá uma vitória enorme sobre a morte. A maior batalha que temos é contra a morte. E a batalha contra a morte se vence com Cristo. Só se vence com Cristo. Porque diz, por isso, pelo seu esvaziamento, pela sua humildade, Deus o exaltou e o colocou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus e na terra. Jesus exaltado, Jesus o Cristo, está sobre todas as coisas e é o nosso alvo de adoração, de culto e de seguimento. E Jesus, em Mateus, o próprio Jesus em Mateus, ainda vivo, ainda humano, ainda vivo como humano, no capítulo 16 diz assim, de Mateus 24, 16, 24. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa palavra me acompanha há muito tempo e me incomoda.
O que significa seguir a Jesus? Em algum momento eu acreditava que seguir a Jesus era ter um comportamento semelhante ao de Jesus, dar a outra face, amar o próximo, amar o inimigo, ser manso, humilde, suave. Mas eu li de um teólogo, de um pastor, algo que tocou no meu coração. Seguir a Jesus é mais do que isso. Seguir a Jesus não é só imitar o comportamento de Jesus. Isso é consequência. Quando você segue a Jesus, o seu comportamento muda, você passa a se parecer ou querer parecer com Jesus. Mas mais do que isso, quando Jesus diz assim, segue-me, acompanha-me, Jesus estava a caminho da cruz. Jesus está te convidando a acompanhá-lo até a cruz. E na cruz acontece morte. O convite é: morra. Morra para si mesmo e viva para Deus. Morra para si mesmo e viva para Deus. Porque isso é vida eterna. Nós achamos, às vezes, muito, até infantilmente, que vida eterna é viver para sempre no céu, cantando, tal, de luz, com ruas de ouro e mar de cristal. Isso é muito pouco para se explicar a vida eterna. Vida eterna começa hoje, quando você dia após dia diz não para o seu ego e diz sim para Jesus. Ali a vida eterna está começando. Vida eterna não é só vida sem fim. Vida eterna é vida em Cristo, e só é possível por meio do Cristo, porque toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus se esvazia da sua condição de Deus. E o apóstolo Paulo te convida a se esvaziar do seu eu, dizer não para si mesmo e sim para Jesus. Nesta mesa que nos achegamos agora, precisamos dizer não para nós mesmos e sim para Jesus. O autoexame que nós devemos praticar antes da ceia do Senhor não é tão somente um autoexame de delitos, de pecados escondidos. Não, é um autoexame de o quanto você tem dito sim para o seu ego, o quanto você tem sido egoísta, o quanto você tem olhado só para si mesmo e não para o outro. E ainda assim quer participar da mesa do Senhor? Mude. Participe da mesa do Senhor com um coração grato e negue-se a si mesmo. É um desejo de Deus que nos ama e que colocou em nós o arbítrio. O Deus Criador coloca em nós o arbítrio, ou seja, olha que coisa, que paradoxo interessante, o Deus que poderia obrigá-lo a amá-lo, não o faz, porque isso não é amor, isso é escravidão, quando na verdade, no amor, o amor lança fora, como dizemos na semana passada aqui à noite, o amor lança fora todo medo. Amor é liberdade. Amor é liberdade. Deus quer que você o ame livremente porque você o deseja e não porque está escravizado por Ele. Não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos. E para ser amigo de Deus é necessário ser inimigo de si mesmo, porque temos em nós um Adão. Jesus, segundo as Escrituras, é o segundo Adão. Adão disse sim para si mesmo e não para Deus. Jesus disse não para si mesmo e sim para Deus. É isso que o apóstolo Paulo te convida a fazer nesta manhã, e eu te convido a fazer nesta manhã. Crucifique-se a si mesmo e faça o seu autoexame ao participar da mesa do Senhor. Participaremos agora da ceia do Senhor. Anunciaremos a morte do Senhor, e anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E cremos que Ele vem. E Jesus
dá a vida eterna a partir de agora para quem nega-se a si mesmo, para quem entrega-se a Ele completamente, integralmente, para viver uma vida plena. Porque a vida que desejamos é uma vida plena, uma vida de contentamento, uma vida de liberdade. Deus se fez homem para nos salvar. Deus se fez homem para nos salvar. Nós precisamos nos fazer menores para que Ele reine em nós. E assim seremos melhores cristãos, seremos melhores pessoas, abençoaremos o mundo que pensa diametralmente oposto a nós. Mas essa mesa exige de nós crucificação pessoal. Essa mesa exige de nós entrega. E é isso que nós precisamos fazer. E sem Cristo é impossível de fazê-lo. Desejamos que Jesus habite em nós por meio do seu Espírito Santo para que consigamos. Amém. Vamos à mesa do Senhor.